para entendimento, nós estudamos já a lição número 1, que é homilética, a lição de número 2 e 3 sobre o pregador, a lição número 4, nós vimos a base do sermão, e agora nós vamos ver o tema do sermão e posterior a estrutura do sermão. Então nós partimos da parte técnica, prática, e agora vamos começar a elaboração do sermão. Nós vimos na aula passada sobre, vimos como nós fazemos a base do sermão, né? E hoje nós vamos ver sobre o tema, que é muito importante para nós, para se formar uma pregação, nós temos que trabalhar em cima de um tema. Isso independente se o sermão vai ser temático, expositivo ou textual. Ele precisa de ter um tema para que isso gere uma compreensão das pessoas que vão nos ouvir e nós também, ou alguém que vai falar também, ter essa direção. Então veja, uma introdução essencial à arte de pregar, como definir, elaborar e desenvolver o tema bíblico que sustenta toda mensagem cristã. Então, o tema ele vai ser essa parte de como nós vamos sustentar toda essa mensagem. E nós vamos ver de onde surgiu o tema, como nós escolhemos o tema, são alguns dos textos, né? Por exemplo, a lição nos dá aqui 7 textos. Nós vamos definir o que é tema. Nós temos o segundo texto, quais são as formas de temas. O texto 3, a elaboração de temas. Depois nós vamos ver no texto 4 e 5, tipos de temas. No texto 6, as qualidades do tema. E no texto 7, nós vamos ver os requisitos importantes para a escolha de temas. Então, é uma matéria que ela também é empolgante e ela nos ajuda. Vamos voltar aqui lembrar, na primeira aula, que nós falamos que a homilética ela não vai substituir a parte do pregador, que é a comunhão, a unção, a inspiração, mas ela vai contribuir. E se eu souber utilizar essa ferramenta, ficará melhor para a utilização de uma pregação, de um estudo, de um ensino. Bem? Então vamos lá, seguindo. Os fundamentos do tema no sermão. Então, quais são os fundamentos dele? Primeiro, a definir. O tema é o primeiro item do sermão a ser estabelecido pelo pregador, com muita clareza e intenção. Então, a primeira coisa que o pregador, o ensinador, aquele que vai fazer uso das escrituras, ele deve definir o tema. Tá? Ele tem que definir o tema. E nós vamos ver de onde ele vai buscar esse tema. Ele deve ser essencialmente bíblico. O sermão precisa ser essencialmente bíblico. A Bíblia é a fonte suprema e insubstituível da pregação cristã. Então, quando eu vou pensar em um tema, eu vou estar trabalhando com a Bíblia, porque eu vou falar do quê? Da Bíblia, a palavra de Deus. Então, a base disso, lembra que nós falamos na aula passada que uma árvore sem raiz não se sustenta, não é isso? E uma pregação sem texto bíblico, ela não se sustenta. Pode ser linda, ter uma retórica maravilhosa, alguém pode até chorar, mas não vai mudar nada, porque o que traz a mudança, o que traz impacto, o que penetra na divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus. Esse sermão, o tema, ele tem que ter clareza absoluta. O pregador deve estabelecer o tema com muita clareza, pois ele orienta toda a estrutura da mensagem. Então veja que o tema, tudo vai estar girando em torno daquilo que você escolheu como tema. Tá? Veja, a Bíblia é a fonte suprema da pregação cristã. Todo sermão deve nascer de suas páginas. Então, a mensagem que eu vou trazer, ela tem que ser clara, e para que, de uma certa forma, tudo que eu vá falar está girando em torno daquele tema. Então, nós vamos ver que temas, daqui a pouco, nós vamos ver que há uma diferença entre tema, entre título,
Então nós vamos ver algumas coisas que são importantes. Nós estamos na primeira parte da introdução. Texto 1, o que é o tema, ou o que é tema, temas bíblicos, não é? Às vezes nós vamos em algum aniversário, e aí fala o tema do aniversário é Hello Kitty, como as menininhas gostavam, né, as crianças. Então é o tema, tudo vai girar em torno daquele personagem, do Tom e Jerry, do Super-Homem, do Homem-Aranha. Então, tudo gira em torno, as figuras, a roupa, a cor da festa que ali vai ser feito, vai ser em torno daquilo que é o tema principal. Agora, o que é o tema? É uma pergunta. Então, vamos definir ele. Definição central. O tema é o assunto, a verdade principal, que expressa a ideia central do sermão. Todo sermão gira em torno do tema e resume o conteúdo da mensagem. Então, todo o sermão, e o sermão nós vamos ver depois, mais para frente, que ele é composto de introdução, ele tem um plano e ele tem uma conclusão. E ele tem ali os seus tópicos, subtópicos, tudo vai girar em torno desse tema. E quando eu defino isso, fica claro para quem me ouve e fica claro para eu também conduzir com diligência aquilo que eu estou falando. Por exemplo, nós colocamos aí João 3,16, está na lição, é um texto que sugere vários temas. Sim ou não? Nós pegamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós poderíamos falar de muitas coisas, mas nós podemos dizer que a ideia geral do texto poderia ser o amor de Deus. Então nós vemos o amor de Deus declarado. E dentro desse amor nós vamos ver o Salvador, nós vamos ver o que é que Deus fez pela humanidade. Mas o tema dele central, nós podemos dizer, o amor de Deus. Então veja a diferença que nós falamos entre tema versus título. Tema é o assunto do sermão, visto que envolve o todo da mensagem. Eu já dei uma luz aqui para vocês sobre uma festa de aniversário. O tema, o casamento. Aí a menina manda para as noivas lá a cor que ela quer da roupa. Como que vai ser o buquê. Então esse é o tema, é a cor, é o tipo de ornamento que ela vai querer. Agora o título é o nome que se dá ao sermão, a palavra ou expressão que identifica o tema. Eu tenho o tema ele é tudo que tem da mensagem, mas eu tenho um título, e o título é diferente. Tá? Por exemplo, Jesus é o tema central da Bíblia, não é isso? Nós sabemos disso, que ele é o tema de Gênesis a Apocalipse. Jesus, ele é o tema central. Mas, dentre tantos títulos, nós podemos usar que ele é o Cordeiro de Deus. Veja, um título. Então eu vou pegar uma mensagem em que Jesus é o tema, mas eu quero falar dele como o Cordeiro de Deus. Então, eu estou dentro do tema que é sobre Jesus. Ele é o tema central da Bíblia, mas eu estou extraindo um título. Eu quero colocar o título como Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí eu vou explorar em cima desse título. Amém? A centralidade do tema na pregação. Então nós entendemos que é o tema, certo? Ela é a parte central e que tudo gira em torno daquela ideia, da mensagem dela. Agora veja, a centralidade do tema na pregação. O tema como eixo. Todo sermão gira em torno do tema. Ele é o fio condutor que une introdução, desenvolvimento e conclusão em uma mensagem coesa e poderosa. Então veja, lembra que nós falamos do texto aqui na aula passada? Que o texto é o quê? Ele é, na verdade, um fio que vai se entrelaçando e formando ali um tecido. Lembra disso? A mensagem ela gira em torno de textos que vão se entrelaçando, tá? E aí vai ser esse fio condutor entre a introdução, o desenvolvimento, que é o plano, e a conclusão, em uma mensagem coesa,
Lembra que nós estamos de estar entrelaçado, né? E poderosa. Resumo do conteúdo. O tema resume o conteúdo da mensagem. Ao defini-lo com precisão, o pregador garante que a congregação compreenda a verdade central que está sendo proclamada. Então, uma vez que eu coloquei tudo em torno de algo que eu estou falando, logo eu estou expressando para os ouvintes a ideia que eu quero passar para eles, e aí toda a congregação ela vai compreender a verdade central. Nós vamos ver a importância de nós termos o tema, né? Esse tema ele tem que ter um fundamento bíblico, deve sempre emergir de um texto bíblico e não uma ideia do pregador imposta à Bíblia. Lembra que a gente falou quando nós falamos da hermenêutica, que é, na verdade, a interpretação da Bíblia, né? E que nós não devemos forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. Quando eu vou formar um tema dentro de um texto bíblico, para desenhar esse tecido, eu não posso impor a minha ideia ao texto. O texto é que vai me trazer uma ideia e eu vou só utilizá-lo para dar força. Se eu fizer isso, eu estou praticando a exegese. Se eu fizer diferente e eu forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz só para enquadrar dentro de um tema que eu quero falar, isso se chama exegese. É diferente. Amém? Então veja que essa ideia do pregador não pode ser imposta à Bíblia, mas uma verdade extraída das Escrituras. Então isso é importante para quem vai montar um sermão. Veja que nós estamos falando da primeira parte, que é o tema. Nós vimos, na verdade, qual é, na lição passada, né, a base do sermão. E qual que é a base do sermão? Nós estamos aqui recapitulando para os irmãos lembrar. Qual que é a base do sermão? Quem lembra? Texto bíblico, tá? A base do sermão. E aí, agora nós estamos falando sobre o tema da nossa aula o tema do sermão. E o tema do sermão ele vai sair dessa base bíblica. Mas eu não posso forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz só para que a minha ideia seja estabelecida. Amém, irmãos? Senão eu posso estar cometendo um erro. Então veja aí, né? Tem o texto bíblico primeiro. Do texto bíblico eu tiro o tema central e aí eu formo um sermão completo. Então, primeiro de tudo, eu tenho um texto bíblico. Eu posso ter até uma ideia. Estou lendo o texto ali e lembra como nós falamos que nós fazemos para com o texto? Que a gente faz o quê? Pega um texto, lê ele pelo menos 3 vezes. O texto pode ser um versículo, um pedaço de um versículo. Para entender o contexto, eu leio o contexto anterior, o contexto posterior, e eu vou compreender. E aí eu vou começar a ver as palavras, as que têm mais som mais forte, aquilo que a expressão, o que quis dizer. Então dali eu começo a formar o texto bíblico que eu vou tomar como base. Aí dentro daquilo me vem algo e eu digo, o tema que eu vou falar é esse. Eu crio um tema central e dentro desse tema central é que eu vou então formar o sermão. Então por isso que para se sustentar a minha mensagem, ela precisa estar sendo extraída de textos bíblicos. Amém? O processo de elaboração do sermão começa sempre no texto bíblico, do qual emerge o tema, que por sua vez estrutura toda a mensagem. Então veja, o tema não nasce antes, por isso que eu preciso ler Bíblia, por isso que eu preciso, eu posso até estar, de repente eu estou e penso num versículo, veio algo, veio ali algo que Deus comunicou com o meu espírito, que é a intuição. Como é que Deus fala conosco pelo nosso espírito? Pela intuição. E veio algo no meu coração, e aí eu vou pegar aquele texto, e dentro daquele texto eu não vou só observar aquele pedaço ali, eu vou olhar todo o texto, e aí dentro daquilo eu falo, o tema que eu tenho dessa mensagem é esse. Então tudo vai girar em torno daquilo, e aí eu vou começar a entrelaçar os fios, os textos, para que aí nós tenhamos um tecido completo. Amém?
Vimos então o primeiro texto, que é o tema. Agora, quais são os dois tipos de temas que nós temos? O tema pode ser expresso de duas formas distintas, ambas igualmente úteis e válidas para o pregador. Então, quais são as duas formas que nós temos aí? A forma lógica e a forma retórica. Veja que são palavras técnicas e às vezes a gente até vê alguém falar e nem sabe o significado dela. E aí é bom que a gente esteja na escola, porque é aqui que a gente elimina essas dúvidas, aprende, né? Então veja, a forma lógica, a ideia geral do assunto que o pregador pretende apresentar é expressa de forma resumida e completa, como uma frase com um sentido pleno. Por exemplo, 1 de João 2,1, o que diz lá? Filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, sabeis que vós tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não só pelos vossos, mas pelo do mundo também. Mas qual é a forma lógica? Jesus Cristo é o advogado dos pecadores. É só do salvo? Não, de todos os pecadores. Essa é a forma lógica. Qual é a forma retórica? Nós já vamos ver. Então a lógica, ela é uma forma resumida e completa. E a retórica, ela é uma forma, veja, o tema é ainda mais resumido, podendo ser expresso por meio de uma frase curta, mesmo que de pensamento incompleto. Então veja, o mesmo tema que eu dou de uma forma lógica, numa forma retórica eu digo, Cristo, o advogado dos pecadores. É um tema. Então eu vou explorar em cima desse tema, eu vou explorar toda a minha mensagem, tá? Já no caso de Marcos 10, 46, 52, é sobre o cego Bartimeu. Então eu vou dar um tema, Jesus ouve o clamor do cego Bartimeu. É um tema, e eu vou trabalhar toda a mensagem em volta desse tema. Mas na retórica, o clamor respondido. Veja, está falando a mesma coisa, porém de uma forma resumida, de forma que às vezes fica até mais claro. Então eu não estou preso somente a um cego de Jericó, mas eu posso explorar vários clamores. Posso explorar o clamor de Ismael, eu posso explorar muitos, então eu vou ter um campo de trabalho maior. Na forma lógica, nós vemos lá, Jesus é a videira verdadeira. Não é isso que diz João 15:1? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, vós sois as varas. Já na forma retórica, a videira verdadeira. Então eu posso explorar sobre a planta e mostrar num paralelismo a Cristo e aplicar à igreja. Então isso são as duas formas que nós temos de formar o texto ou o tema, de uma forma lógica ou de uma forma retórica. Essas duas formas são igualmente úteis e podem ser usados pelo pregador conforme a necessidade e o contexto do sermão. Então nós aqui vamos, quanto mais claro nós formos com aquilo que nós vamos falando, mais lúcido se tornam os nossos ouvintes e vão entender o que nós queremos falar. Amém? Precisarem falar alguma coisa, tem liberdade de falar, ok? Agora vamos passar para então, se eu entendi o que é o tema, se eu entendi que dois tipos de temas há, que é como nós falamos lá, lógico ou o retórico, como que eu elaboro esse tema? Para a elaboração e constituição de temas, o importante é considerarmos algumas regras básicas. Os tipos variam conforme a necessidade, pois para cada sermão deve haver apenas um tema, e este deve ser desenvolvido conforme a sua forma ou tipo específico. Veja que interessante. Porque às vezes a gente vê alguém pregando e ele está ali num tema, daqui a pouco ele passa para outro tema, e dentro de um mesmo ele está num outro tema, e como que as pessoas vão entender o que ele está dizendo? Então eu preciso para cada sermão ter um único tema, um único alvo. Lembra daquela primeira aula que diz, quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Então eu tenho um alvo, o tema ele me direciona, ele vai me orientar aonde eu vou chegar. Se no meio do caminho eu começo a mudar o tema,
as pessoas não entendem o que eu estou falando. Então, é importante que nós tenhamos um único tema em um sermão. Eu posso, dentro de um tema, de repente Deus abre uma janela e eu trazer uma mensagem ali, mas eu volto para aquele tema, porque o tema que eu tenho é ele que vai fazer com que toda a mensagem gire em torno dele, toda a mensagem. Vamos falar que os irmãos falam aí, você o perdeu para repete comigo. Eles falam, não é? Não faça isso, irmão. Não faça isso de dizer, diga o que eu estou dizendo. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então vamos lá. Agora fica mais claro para os irmãos entenderem. Elaboração de temas. Então vamos lá. Para cada sermão deve ter um tema, ok? E esse deve ser desenvolvido conforme o mesmo. Então, se eu tenho um tema, eu tenho que desenvolver ele dentro daquilo que eu estou me propondo a falar. Então, eu só tenho um tema, tá? Por isso é importante considerar algumas regras básicas para a sua elaboração. Por exemplo, devemos visar o seu objetivo, sua unidade e o seu conjunto. Aqui a gente já começa a entender um pouquinho melhor dessa técnica. Por quê? Porque quando eu vou preparar um sermão, ele tem que ser um só. E eu não posso desconsiderar que ele tem que ter um objetivo. Nós já falamos aqui, quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Ele tem que ter uma unidade. Como ele gira em torno, tudo gira em torno dele, ele tem que ter uma harmonia, né? E o seu conjunto. Então todo o tema tem que caminhar junto, eles estão caminhando junto. Então você começa na introdução, passa para o plano, que é o esqueleto do sermão, e chega na conclusão, ele todo envolvido no mesmo propósito. Com um todo para alcançarmos os ouvintes. Qual é o objetivo? É alcançar os ouvintes, as pessoas. Então eu tenho que ter isso em mente. Qual que é o propósito que eu vou trazer uma mensagem? Uma escola dominical, um culto de ensino, uma pregação, seja num lar, onde eu tenho que ter um propósito de que o ouvinte entenda o que eu estou propondo a ele falar, né? Um tema deve ter característica própria, isto é, deve seguir a linha de pensamento do pregador para que o ouvinte acompanhe o seu raciocínio. Então eu estou aqui ministrando, se eu estou levando as pessoas, eu estou seguindo passo a passo e levando, é como eu pegar a pessoa pela mão e falar, vamos caminhar comigo. Dentro da mensagem você vai levar o ouvinte. Por isso a atenção das pessoas que estão nos ouvindo, ela é importante. Por isso a reverência ela é importante. Por isso que incomoda quando nós estamos falando, um levanta, o outro anda, a criança que chora, e o pai e a mãe que às vezes fica ali, a criança fazendo um berreiro, e isso atrapalha, porque tira o raciocínio ou do que está falando ou dos que estão à volta. Então é importante isso. Então esse tema ele tem uma característica própria, tá? E o pregador tem que seguir essa linha de pensamento para que o ouvinte vá acompanhando. Agora ele vai dar esse passo. Pode ver que às vezes o irmão está pregando, ele nem terminou a frase, você já está dando glória a Deus lá dentro. Eu acho que nós temos assim é tão maravilhoso o que Deus faz, que a gente sabe, tem o momento certo de dar glória a Deus, não é? O irmão está pregando, ele vai te levando junto, ele vai te levando junto, ele vai te levando junto, e chega aquela hora que ele não precisa falar para você dar glória a Deus, é natural, porque você acompanhou o raciocínio dele, você entendeu, você não está dando glória a Deus só para agradar a pessoa, você entendeu, você está caminhando, ou seja, o locutor, ele está conseguindo levar todos para o mesmo objetivo. Regras básicas para a elaboração do tema. Um tema por sermão. Então nós já falamos isso. Cada sermão deve ter apenas um tema central. A multiplicidade de temas fragmenta a mensagem e confunde a pregação. Ok? Clareza na expressão. O tema deve ser expresso com clareza, seja na forma lógica ou retórica, de modo que o pregador saiba exatamente o que vai proclamar. Tem que ter clareza. Por isso não precisa ser... nós somos pentecostais, lembra que a gente falou sobre
o que Apolo era, né? O que Apolo era? Apolo era? Eloquente. E o que nós pensamos que é eloquente? Aquela pessoa fervorosa, que fala alto, que não, irmãos. A gente às vezes precisa ter um copinho de água do lado, dar um gole na água, respirar, para as pessoas entenderem o que nós estamos falando. Nós temos o hábito de achar que Deus só usa quando a gente está fazendo um barulhão, falando rápido. Não. Tem hora que é assim, irmãos, a gente sente. Mas Deus, Ele fala também de uma forma coordenada. Aliás, Ele nos fala de uma forma coordenada mais clara. Nós temos que ter, regra básica, fidelidade ao texto. O tema deve ser fiel ao texto bíblico escolhido, emergindo naturalmente das Escrituras e não sendo imposto pelo pregador. Nós já vimos isso, já comentamos. Então ele tem que ser fiel. Se eu escolhi aquele texto para falar, eu tenho que ter conhecido aquele texto, eu tenho que ter estudado ele. Eu tenho que ter passado algum momento vendo se ele se explica ali mesmo, se tem um outro livro que me traz uma luz melhor sobre aquilo, que é um contexto num outro livro, num outro capítulo. Eu preciso ter essa, vamos dizer assim, essa convicção para que eu possa ser fiel ao que eu estou falando, para que eu não fale algo que o texto não está dizendo. E quanto mais eu for fiel às Escrituras, mais eu vou ter, na verdade, a cooperação de Deus, porque a palavra dele não vai voltar vazia. Amém? E relevância para com a congregação. O tema deve visar as necessidades mais prementes da congregação, sendo pertinente ao contexto e à realidade dos ouvintes. Então, quando eu vou preparar um tema, eu também estou preocupado com aquilo que vai gerir no coração das pessoas que estão me ouvindo. Então eu vou me preocupar, não estou ali para me apresentar, não estou ali para ser ovacionado, eu não estou ali para me aplaudirem, eu estou ali como um canal de Deus, como nós vimos aqui, que o pregador ele é um arauto, ele é um porta-voz, ele é um canal de Deus, Deus está usando ele. Mas qual é o objetivo? Glorificar a Deus. E eu, para glorificar a Deus, eu tenho que me preocupar que essa mensagem, ela produza a mudança necessária para cada vida. Então isso são importantes, são regras importantes. A Bíblia funciona como fonte, 2 Timóteo 3,16. Para nós aí, Diácono Yuri, bastante conhecido, nós sempre citamos, às vezes citamos até de forma, mas é bom ler, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então veja, toda Escritura é divinamente inspirada. Amém, irmãos? Toda. Então a Bíblia deve ser a minha fonte suprema. Por quê? Porque ela é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, tornando-a a única fonte confiável e suprema para toda a pregação cristã autêntica. Eu posso ter uma outra fonte, eu posso, ao pesquisar, peguei uma outra fonte, mas essa fonte, ela fere alguma doutrina? Ela está dentro da palavra? Ok, não está, então não serve. Não serve. O que serve para nós é o que a Bíblia diz. Deus não se contradiz, irmãos. Deus não se contradiz. Paulo disse: se eu mesmo, um anjo descer do céu e vos pregar um outro evangelho, seja ele maldito, seja ele anátema. Então por isso é importante que nós tenhamos a Bíblia como inspirada e nela ter a base da o nosso tema. Ela é a autoridade absoluta, nenhuma outra fonte, livros, experiência ou tradição pode substituir a autoridade das Escrituras na elaboração de um tema. Lembra que nós falamos que como que o pregador, ele às vezes obtém uma inspiração para pregar? Observando. Então são o que? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que está ao meu redor. Precisamos ser um observador externo, mas também um observador interno, o meu sentimento. Tá? Agora, nada que eu vá falar pode estar baseado num livro qualquer.
a base para a nossa pregação tem que ser as Escrituras. Eu posso até ter visto alguma notícia, eu posso ter visto até alguma matéria num livro, mas eu tenho que ter base das Escrituras para o tema, porque ela é suficiente. A Bíblia é suficiente para fornecer temas relevantes para toda a situação humana, em qualquer época ou contexto cultural. Então veja, se nós olharmos para a Bíblia, ela tem todos os assuntos, irmãos. Ela trata de tudo, ela trata da vida, ela trata da morte, ela trata do corpo, ela trata da alma, ela trata do espírito, ela trata do presente, ela trata do porvir, ela trata da ciência, ela trata do casamento, ela trata de tudo, todos os assuntos, sexo, tudo a Bíblia trata, né? Então eu tenho que ter ela como suficiente. Volto a dizer, eu vou pesquisar, olhei no dicionário uma palavra que encaixa dentro daquilo, desde que aquilo não fira a doutrina, eu posso utilizar, senão não. O irmão levantou a mão? Não, eu pensei que tinha levantado, amém? Então a Bíblia é a nossa fonte suprema para o nosso tema. Quarto e quinto texto, irmãos, nós vamos agora ver tipos de temas. Então nós vimos como nós escolhemos, amém, irmãos? Deu para entender como nós escolhemos o tema aí? Vamos voltar lá? Tem regras, então como que eu elaboro? Eu vou, na verdade, primeiro ter um sermão, um tema por sermão. E eu tenho que visar que esse tema ele seja objetivo, tenha unidade, mantenha a unidade e o conjunto. Depois nós vimos alguns, e ter a base principal, a Bíblia, para eu poder, dentro de um texto, extrair o tema central que vai girar toda a minha mensagem. Eu não posso dar ideia para o texto, irmãos. Eu não posso, senão eu vou acabar fazendo errado. Eu preciso extrair do texto o que o texto está dizendo. Depois veremos aí então tipos de temas bíblicos. Então nós vamos ver que existem inúmeros temas, mas nós podemos ver que pelo menos aí 5 nós vamos ver nessa oportunidade. Os temas bíblicos podem ser classificados de diferentes maneiras, conforme a abordagem e o conteúdo que o pregador desejar desenvolver. Então, nós vamos ver que nós temos aí um campo que dá para trabalhar. Cada tipo de tema exige uma abordagem específica e serve a um propósito distinto na edificação da igreja e no crescimento espiritual dos ouvintes. Então, nós vamos ver que existe, pelo menos, como eu falei, 5 tipos de temas bíblicos que dá para nós extrairmos quando estamos estudando um texto bíblico. Quais são os temas? Primeiro, o tema enfático. O que é o tema enfático? É aquele que aparece sob forma de uma palavra ou de uma frase. Ele prevê uma direção fixa para o sermão. Os pontos e subpontos são desenvolvidos em torno daquela palavra ou de uma frase enfática. Por exemplo, fé. Então eu peguei lá o texto, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Qual é o tema que eu vou falar ali? Sobre a fé. Fé é o firme fundamento da prova, firme fundamento. Espero e a prova das coisas não se veem, não é isso? E aí nós vamos trabalhar em cima. Ou eu posso utilizar uma frase: sem fé é impossível agradar a Deus, que está também dentro de um mesmo tema enfático, baseado numa frase. O tema enfático é o quê? Ele refere-se àquilo que enfatiza ou o que é pronunciado com ênfase. Então eu quero falar, na verdade, sobre algo enfático. Eu vou enfatizar, eu vou dar relevância ou a palavra ou uma frase. Esse é o meu tema. Então eu estou sendo enfático aquilo. A partir do momento que eu já tenho o tema, já tem uma boa coisa. Mas eu vou ter que agora desenvolver ele, eu vou trabalhar ele. Então veja que a primeira parte é o texto, depois do texto eu tenho o tema, e depois do tema é que eu vou ter desenvolvido o sermão. Veja que nós falamos numa das nossas aulas que nós precisamos ter algum material. Qual é o material? A Bíblia, em algumas versões, para poder entender a linguagem
que há uma diferença entre a revista corrigida, entre a atualizada, entre a NTL, nova tradução de hoje, NVI, a King James. Então é bom para que você possa ter o sentido, porque às vezes só na tradução você fala, puxa vida, eu nunca tinha pensado dessa maneira. A própria tradução, porque ela está sendo traduzida de uma cópia original para a língua nossa, no caso a língua portuguesa. E ela está enfatizando algo. Eu vou falar de fé. Então eu estou falando de fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós somos salvos. E como que eu adquiro a fé? Eu adquiro a fé ao ouvir a palavra de Deus. Que fé é essa? A fé que eu recebi. Como que eu recebi? Judas diz, a fé que uma vez foi dada aos santos. Não é uma fé natural, é uma fé salva. Então você vai criando em cima, você está sendo enfático naquele assunto. Você não está, você está trabalhando aquele assunto, está trabalhando um único assunto. O outro tema que nós temos é o interrogativo, é o tema de forma de pergunta. O sermão será desenvolvido em base à contestação da pergunta feita. Que fareis de Jesus Cristo? Uma pergunta, não é? E olha quanta coisa que dá para você trabalhar dentro desse tema. Quanta coisa sobre Jesus nós podemos trabalhar. Mas veja, o que farei para me salvar? Isso foi o carcereiro de Filipos que perguntou. Então veja que dentro desse tema, é um tema, você vai explicar ali o contexto imediato e vai explorar ali. O que ele faz? Aí ele faz uma pergunta, e aí vem a resposta. Primeiro, crer no Senhor Jesus. E aí você vai ter nesse primeiro tópico, aí uma gama muito grande sobre o crer em Jesus. Quem crê em Jesus, o que acontece? Precisa do quê? Do arrependimento. Só crer? Não, mas eu preciso me arrepender. Arrepender dos seus pecados. E aí após isso passa a ter uma vida nova. E como que nós vemos que aquele homem se arrependeu? Porque após ele prender, talvez participou até dos açoites ali de Paulo e Silas, mas agora arrependido ele pula para dentro, pede a salvação e depois agora fora ele está lá limpando, enxugando, cuidando das feridas de Paulo, mostrando, eu não devia ter feito isso. E aí leva ali para sua casa a salvação. Então é uma pergunta. Jesus utilizava muito nas suas pregações o método de perguntas e resposta. O terceiro tema é o declarativo. É o tema tirado de uma declaração bíblica. Esse tipo se preocupa em desenvolver o significado e a comprovação da declaração. Veja, olha que interessante esse texto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus aqui ele está levando os seus ouvintes, quanto mais nós também contemporâneos nossos, a essa declaração. Qual é o objetivo? Então aí você vai trabalhar. Conformou-se com o mundo, olhou para trás, perdeu a salvação. Então veja que, qual é o tema? O tema é lembrar-se da mulher de Ló. E o que ela fez? Quando eu me lembro dela, o que ela fez? Então eu começo a desenvolver. Aí nós temos 3 tópicos, aí, mas você vai desenvolver alguns tópicos dentro daquilo que lhe for sugerido. O quarto tema é o imperativo. Este tipo de tema é desenvolvido em forma de mandamento ou ordem divina. Veja, sede santos, isso é um imperativo. Veja que interessante, Jesus disse assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o ide imperativo. Então veja que quando ele fala, ide e batizai. Então isso é uma mensagem imperativa. Então veja, sede santo. O que significa ser santo? Olha, veja, já começa a desenvolver a mensagem. Por que devemos ser santo? Como podemos ser santo? Como podemos ser santo? Então veja, de uma certa forma você já vai desenvolvendo, então você vai trazer a pessoa. Então primeiro de tudo, o que a palavra diz ser santo? É lógico que eu vou pegar o texto, eu vou explicar o texto ali, e aí eu vou começar a desenvolver, e nós vamos ver que a introdução ela é de suma importância. A introdução, irmãos, ela vai acontecer depois que a obra está, bem dizer, pronta. Mas ela é a primeira parte da pregação.
Porque você só pode conseguir introduzir, nós vamos ver isso na outra aula, depois que você criou todo o sermão. Lembra que nós falamos aqui, livro, dicionário, aí você anotou, fez as anotações, repassa, dá uma nova olhada, às vezes vai acrescentar, vai tirar alguma coisa, essa é a parte técnica, para que na hora de você estar ali pregando, você vai ser ali utilizado daquela maneira e a graça de Deus sobre a tua vida, para que você possa conduzir de uma maneira correta aonde você quer chegar. O quinto tipo de tema é histórico ou biográfico. Esse tipo de tema exigirá do pregador a habilidade de dividir em pontos principais o fato histórico. Aí a importância de aprender o que a Bíblia diz. Então eu preciso entender o que estava com o contexto histórico, o contexto cultural, quando se deu, por que ocorreu aquilo. Então eu vou fazer uma narrativa, uma narração. Para isso eu preciso conhecer. Não vai dar para me escrever toda aquela história ali. Então eu tenho que conhecer, porque eu vou mais narrar, pondo em destaque os aspectos mais importantes e que se identificam com as necessidades espirituais, fazendo assim a aplicação do texto histórico para o presente. Por exemplo, quando nós pregamos, mesmo na parte biográfica, quando nós falamos, por exemplo, de Josias, o reformador, então nós começamos a falar da história dele, da biografia dele, quando ele surge, aos 8 anos de idade, aos 18 anos, o que ocorre, quando ele acha o livro da lei, e você está ali fazendo a narrativa e aplicando o texto, a narrativa e aplicando o texto. Se não houver aplicação do texto, você só está passando conhecimento para a igreja, que não vai promover mudança nenhuma. O que promove mudança é levar as pessoas à aplicação do texto. O que faz a igreja glorificar a Deus é a palavra sendo revelada e a aplicação, senão fica faltando. A aplicação ela é muito importante. O tema biográfico coloca em destaque alguns fatos importantes da vida de um personagem. O pregador deve procurar descobrir este ponto especial em destaque e daí desenvolver o seu tema. Então é importante. Vamos falar de João Batista, quem ele era, quem eram os pais dele, como que ele nasceu, de um milagre, onde que ele foi preparado, no deserto, quando ele se apresentou, qual era a mensagem dele, o que ele veio fazer. Então vai criando, e dentro desse tema histórico ou biográfico, você vai começar a fazer também a aplicação, senão nós temos uma aula, e aí não adianta só dar a aula. Amém? Texto 6, irmãos, aí nós vamos ver as qualidades do tema. Então eu entendi que tem pelo menos 5 tipos de temas que eu posso escolher para pregar, para poder falar. O próprio, quando eu estou estudando, eu vou entender qual é deles que eu vou utilizar, se ele vai ser uma pergunta, se ele vai ser imperativo, se ele vai ser, um dos 5 que nós falamos aqui. Agora, eu preciso ter uma qualidade. Então, quais são as qualidades do tema? Algumas qualidades devem ser levadas em consideração quando da escolha de um tema. Ao escolher um tema, o pregador não faz como o negociante que escolhe palavras bonitas para convencer as pessoas a comprarem os seus produtos. Então eu não vou escolher um tema sugestivo só para vender, fazer marketing, não. É porque aquilo foi que Deus colocou no meu coração e eu estou convicto que aquilo é em torno daquilo que Deus me revelou, que eu vou trabalhar toda a mensagem. Amém? Então isso é importante, não é, na verdade, como nós vemos hoje os mercadores das coisas de Deus. Então, como que eu faço essa elaboração? Qualidades do tema. Um tema, ao ser escolhido, deve visar as necessidades prementes da congregação. Então, você vai estar ali em oração, você vai estar preparando algo que você entende que é necessário. Não é que você está ali, eu vou falar essa palavra aqui que ela vai falar para o Danilo, vou falar essa aqui porque vai falar para o Eric. Não, é a congregação, o que precisa, você está sensível. Lembra que nós falamos de uma pergunta de uma das irmãs aqui para nós? Nós temos que ter sensibilidade quando você vai preparar algo. Está tão sensível que você consegue ouvir a voz de Deus no seu espírito, o que você deve falar. E aí Deus vai te dar um caminho, uma condição que você vai seguir
e a igreja vai junto com você e vai ser edificada, porque o objetivo é edificar a igreja. O tema pode surgir de várias maneiras. Como de uma leitura de um livro secular ou bíblico. Nós não falamos aqui, eu posso estar lendo um livro e de repente uma matéria, algo que me chamou a atenção. E a Bíblia tem algo que pode ser claro. E eu vou dentro daquele tema ali, dentro do que a Bíblia me ensina, eu vou começar a trabalhar algo. Ou também em algo que o pregador ouviu de outrem. Lembra que nós falamos que nós somos o quê? Observadores. É um culto, eu estou indo pregar, eu vou pregar, Senhor, mas o que eu vou falar? De repente uma natureza, alguma coisa que ocorre, chama minha atenção e o Espírito de Deus me abre uma porta e eu consigo entender que dali eu posso extrair uma mensagem sem que ela fira a doutrina. Não é eu pegar ela para ela dar ideia no texto, é que ela está dentro de um texto, que ela pode estar dentro de um texto que vai trazer à luz a ideia que Deus colocou no meu coração. Então pode ocorrer dessa maneira. De repente, só para a gente voltar aqui, eu estou aqui trazendo uma mensagem, estou aqui ensinando, e o irmão está me ouvindo, a igreja, a irmã está me ouvindo, e aí à medida que eu falo uma palavra, aquilo que eu estou falando, algo fica marcado no coração da pessoa, e a pessoa, do que ela ouviu, ela fala, eu vou trabalhar em cima disso, e ela prepara uma mensagem, às vezes não é para aquele dia, não é para outro dia, mas de repente ela tem uma oportunidade, e é essa palavra que ela vai pregar, mas tem que ser trabalhado isso, amém? Então veja lá, para essa elaboração do tema, vejamos alguns requisitos que são indispensáveis na elaboração de um tema. O tema deve ser objetivo, ok, irmãos? Então eu tenho que ter um objetivo. Eu não vou repetir a frase que eu já falei 2 vezes aqui, mas os irmãos já sabem o que eu estou dizendo. Todo tema deve ter um alvo a ser alcançado. Então eu tenho que ter um objetivo. Eu não vou pegar a trombeta e ficar tocando ela com o sino incerto. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. É salvação de alma, é levar a igreja a uma santificação, cura divina, levar a igreja a uma doutrina que ela não compreende. Eu tenho que ter um alvo, um objetivo, senão eu não vou chegar a lugar nenhum. O tema deve ser vital, é aquele que com energia e inspiração divina transmite vida e poder. Não pode ser uma coisa também que não traga sentido. O tema deve ser pertinente, o sermão permanece dentro do tema proposto pelo pregador. Então, o que ocorre? O sermão que eu estou pregando, ele está girando em torno do tema. O tema que foi me dado, que eu preparei, é esse que eu vou trabalhar. O tema deve ter relação com a Bíblia. A Bíblia é a fonte suprema na relação dos temas. Então, como que eu elaboro um tema com qualidade? Tendo objetivo, o tema tem que ser vital, ele tem que ser pertinente e ele tem que estar relacionado com as Escrituras. Isso já vai sair algo já maravilhoso. Tudo isso é lindo, irmão, que nós estamos falando aqui. Você pode montar tudo isso bonitinho. Se não tiver unção, não adiantou nada. E aonde que eu recebo unção? Como é que nós aprendemos aqui? Na oração. Na oração eu vou ter revelação, na oração eu recebo o tema, na oração. Então não posso esquecer disso. Amém? O 7º texto, irmãos, ele vai falar sobre requisitos para um bom tema. Então veja, primeiro, bíblico, o tema tem que ser bíblico, fundamentado nas Escrituras. Segundo, compreensível para a congregação. Não adianta eu falar uma linguagem que a igreja não entenda. Terceiro, relevante, atende às necessidades reais. Eu vou falar aquilo que a igreja precisa, que nós precisamos ouvir, que é relevante. Quarto, um só tema por sermão, senão não vai ter uma direção correta, vai fragmentar a mensagem e alguém pode se perder pelo que fala, estava indo tão bem, por que ele entrou por esse lado? Já não viu o tema assim? Você já não viu alguém pregando? Que a pessoa estava indo tão bem, daqui a pouco ela se perdeu pelo caminho e foi parar em outro lugar. Você fala, rapaz, e agora? Vai fazer que apelo agora? Então, isso é importante. Quinto, conciso, expressa de forma breve e precisa.
nós temos que ser claro onde nós queremos chegar, né? E sexto, edificante, promove o crescimento espiritual. Como é bom ouvir uma boa palavra, né? Mas lembra que a gente falou, tudo isso tem um trabalho. Às vezes nós vemos músicos, né? Tem alguns que têm dom, né, de ouvido absoluto. Então a pessoa pega um instrumento ali. Nós temos um menino aqui que ele toca quase todos os instrumentos. É dom, é ouvido absoluto. Mas se a pessoa quiser ela estudar, ela aprende a tocar música. Agora, para ficar bom mesmo, tem que ser o quê? Tem que atuar, tem que colocar em prática. Se não pôr em prática, se não exercitar, às vezes a gente pega uma pessoa que às vezes ela não tem o dom, mas ela é tão esforçada que ela, pelo esforço dela, ela consegue estar ali, né, equiparar. Um dia eu vi uma reportagem e um camarada chegou para o Silvio Santos e falou para ele por que ele não colocava a filha dele, acho que é Silvia, né, que é aquela do primeiro casamento dele, para substituir ele, e colocava a Patrícia. Ele falou assim, porque a Silvia é igual você, ela é esforçada e a Patrícia tem o dom. É essa a diferença. Mas quem não tem o dom tem que se esforçar. E quem tem o dom pode ficar à vontade? Não. Também tem que se esforçar para melhor servir ao Senhor. Amém? Nessa elaboração de temas, alguns requisitos importantes para a escolha. Tenha sempre em mãos um caderno de anotação. Hoje nós temos aqui o computador. Esses dias alguém me perguntou, né, Mateus? Pastor, o senhor ainda escreve sermão? Eu falei, mas é com certeza. Por quê? Porque o que está aqui está em qual HD? Qual HD que ele está aqui? Da máquina. Agora, quando eu escrevo, está indo em qual HD? No meu HD. Então, o caderno ainda, se você for lá em casa, tem duas pastas de esboço. Então, isso é muito importante. Pois não, Diaco? Esse livro que eu escrevi, eu tive 10 anos de pregação e estudo. Pelo fato de eu ter organizado sermões, entendeu? Então veja, esse livro do Diácono Yuri, de 52 sermões, um por semana, você vai ver que foi isso, escrito. Então eu tenho muita coisa hoje digitado, irmãos, tenho muitos estudos, mas eu não abro mão dos que eu escrevi. De vez em quando eu consulto até eles, porque eu sei que ali tinha muita coisa inspirada e às vezes eu vou lá, só melhoro ele com algumas informações novas daquilo que eu coloquei. Então tem que ter um caderno de anotação. Seja sensível ao Espírito Santo em todas as circunstâncias, pois através de sua inspiração surgirão poderosos temas e sermões. Sensível é uma árvore, é um fruto, é uma nuvem, é um rio, é a natureza, é uma locomoção, é um trem que para e carrega alguém, um trem que deixa alguém. Isso tudo, se você estiver atento, o Espírito Santo ele vai cooperar conosco, ele vai abrir os nossos entendimentos. É lógico que você não vai ficar ali pregado só aquilo ali. Então aquilo ele é o start para você montar uma mensagem em torno daquele tema que você tem em mãos. Leia muito e selecione sua leitura. É indispensável o enriquecimento de um vocabulário e conhecimento. Nós deveríamos ser o povo da leitura e não somos, irmãos. Tem muitos crentes que não leram com 30, 20, 30 anos de crente, não leram sequer uma vez a Bíblia toda. Então a leitura, ela enriquece. Irmãos, eu não sou uma pessoa culta assim de secular. Eu não cheguei a formar, e o pouco que eu conheço hoje da língua portuguesa, da gramática, foi pela leitura da própria Bíblia. A Bíblia tem uma leitura clássica. Às vezes a gente vê a pessoa lendo, irmãos, não respeita a vírgula, não respeita ponto e vírgula. Ponto e vírgula é um encerramento de uma frase e ele está iniciando uma outra frase. Não respeita ali o texto, e aí acaba lendo, você vê e fala, calma, irmão, inspira. E isso atrapalha, porque uma simples leitura correta já é a mensagem para o coração de alguém. Então veja que é importante, mas é importante eu ler, não é só a Bíblia, ter conhecimento secular, conhecer a história contemporânea, porque ela vai estar relacionada com a Bíblia. Nós não estamos fora do plano de Deus através dos séculos, não. Nós estamos dentro do plano de Deus, nós estamos agora
no intervalo, na época da graça, entre a 69 e a 70 semana. Então isso é tudo importante. Então nós vamos, outra coisa importante, enriquecer o vocabulário. Lê uma coisa, não entendeu? Vai no dicionário, vê o que diz o dicionário. Não precisa falar difícil para a igreja, mas precisa falar. Esteja sempre em dia com os assuntos atuais. A base principal e a fonte suprema de inspiração do pregador estão na oração e na meditação da palavra. Então leia a palavra. Isso não quer dizer que você não pode ter uma outra fonte. Eu sempre gosto de lembrar que o pastor Cícero Canuto de Lima, na época que ele era vivo, muita gente chegava nele e falava: pastor, me indica um livro aí sobre angelologia. Ele lê a Bíblia. A Bíblia fala sobre os anjos. Um livro aí, pastor, sobre Cristo, lê a Bíblia. Lógico que nós podemos pegar livros de homens piedosos, está aí, ó. Nós apresentamos, nós orientamos, nós indicamos, mas igual a Bíblia não há, porque a Bíblia é um tesouro de Deus. Amém? Vamos lá. Pois não. Eu ouvi falar de um pregador que foi assistir o filme do Homem-Aranha. Aí ele viu uma parte falando assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Irmãos, esse é meu tema hoje. Com grandes poderes você tem grandes responsabilidades. Ou seja, o tema não partiu do texto. Não. Partiu de uma frase. De uma frase. O pregador falou assim: já tem um sermão, só que falta o texto. Está errado. O tema tem que partir das Escrituras. Das Escrituras. O melhor de tudo é de lá. Você pode ter, como nós estamos falando, uma observação, mas ele vai te levar a algum texto bíblico. E dele você vai extrair alguma coisa. É lá que você vai extrair. Não pode ser diferente, irmãos. Senão não vai acontecer nada. Pode ficar bonito, alguém vai ficar admirado, mas não vai acontecer nada. Requisitos importantes para o tema, foi o que nós falamos, né? É isso? Foi isso mesmo? É isso mesmo. Requisitos importantes para a escolha do tema. Então, tá lá. Finalmente, você deve considerar os seguintes pontos. Primeiro, fuja dos temas complicados. Não complica, irmãos. Não complique. Não vai colocar uma coisa que a igreja vai ficar sem entender. Colocar, não estou falando do título, estou falando girar uma mensagem de um tema complicado. Se não sabe, não faça isso. Eu vou falar de escatologia se eu não conheço sequer quem é Cristo. Então eu preciso ter domínio sobre o tema que eu vou falar. Fuja de temas complicados. Escolha temas apropriados. Para quem? Para a época, para o lugar, para a ocasião. E desenvolva temas que está ao seu alcance. É até aqui que eu sei, é até aqui que eu vou. Não adianta eu querer entrar em algo que eu não vou conseguir chegar mais para frente. Ou eu falar alguma coisa que vai me trazer algum problema. Só para recapitular com os irmãos, exegese, interpretando a Bíblia. Exegese é o trabalho de interpretação de um texto bíblico. Hermenêutica, do grego hermeneutike, se caracteriza pela interpretação e compreensão dos textos de teor religioso ou filosófico, arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. Isso de uma forma geral. Então nós temos tanto a doutrina no sentido nosso, e se chama como a nossa doutrina? Quem lembra que Paulo falou para Tito? Como é que chama a nossa doutrina? Sã doutrina. Por quê? Você tem a doutrina jurídica, você tem doutrina, enfim, inúmeras. Então a nossa também chama doutrina, mas é a sã doutrina. Nós temos hermenêutica, mas está aqui o nosso irmão Marcos, que é advogado, e sabe que tem hermenêutica também, que é a interpretação da lei. Então sempre quando se interpreta. Então a exegese é indispensável para que o tema do sermão seja verdadeiramente bíblico, extraído do texto e não imposto a ele. Amém? Para encerrar, para nós tomarmos um café, 10 passos para uma boa exegese. Por quê? Porque é daí que eu vou, dentro do texto, extrair o tema e ele não pode ferir a doutrina. Leia o texto em voz alta, comparando com versões diferentes para maior compreensão. Reproduza o texto com as suas próprias palavras, fale sozinho, reproduza ele.
Observe o texto imediato e remoto. Isso na verdade, a forma de nós termos aí uma interpretação clara. Verifique a linguagem do texto, história, milagre, ensino, parábola, profecia. Pesquise o significado exato das palavras principais. Quando a gente está lendo o texto, você vê como é que você usa a frase, que quando se repete a palavra é para dar ênfase. Não é isso? Então, você tem dois sons, quando você vê na Bíblia, é para dar ênfase àquela promessa, ou aquela revelação, ênfase. Então você começa, por que está assim? Por exemplo, quando você estuda Marcos é diferente dos outros dois evangelhos sinóticos. Por quê? Marcos é um evangelho de ação. E qual é a palavra que mais fala nele lá? Imediatamente. Ou seja, é a palavra eutus, logo, e logo. Então, veja que é importante, isso é importante. Se você vai fazer uma aplicação disso, então você começa a trabalhar. Então, veja que o que nós estamos falando é importante. Faça anotações, pesquise o contexto, época, país, costume, tradição, etc. Pergunte sempre para quem? Para o pastor. Pergunte para quem? Para o amigo. Para quem que é para perguntar isso aí? Onde, quem, o que e por quê? Para quem nós perguntamos isso, irmãos? Tá? Eu não entendi. Para quem? Para o texto. Para o texto, né? Onde? Quem? Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? O que escreveu? Por que escreveu? Por que aconteceu aquilo naquela época? Por que vai acontecer em outra época? Então isso é importante. Organize o texto em seções principal e secundária. E resuma com a seguinte frase: o assunto mais importante desse texto é... E aí você vai começar a ter condição de extrair um tema. O que mais me chama a atenção dentro desse texto, o que cresceu quando eu estava lendo aqui, é isso. Então é sobre isso que eu falo, desde que isso esteja dentro do contexto que você vai falar. Amém, irmãos?